iniciativa dessa campanha maravilhosa, Letras que Apontam Estrelas, um título belíssimo, mas que faz jus aí à beleza também da obra de Leon Denis. Quando eu pensei no tema Leon Denis diante de Allan Kardec, logo me veio em mente, não os encontros pessoais que eles tiveram, e foram aí 3, 4, dependendo do tipo de contagem que a gente faça, mas dos encontros não pessoais. E o primeiro deles foi quando o Denis tinha 18 anos. É bom lembrar que Leon Denis não nasceu num berço espírita, até porque ele nasceu em 1846, ele foi contemporâneo de Kardec. E a sua família não se tornou espírita também quando a doutrina surgiu em 1857. Então, Denis nasceu num lar católico, passou por um período, digamos, de um certo ceticismo em que os ensinos do catolicismo não lhe satisfaziam mais, mas ele era um grande inquieto quanto às questões do destino humano. Então, ele vivia em busca de respostas, para aquelas angústias que lhe incomodavam tanto. Até que aos 18 anos ele vai numa livraria e se depara com um livro que ele até então não conhecia, Livro dos Espíritos, de um autor também desconhecido, Allan Kardec. Então a gente vai observar que aqui é o primeiro momento em que Leon Denis está diante de Allan Kardec. Ele mesmo vai dizer, a gente encontra isso em vários momentos, mas foi colocado na sua biografia do Gaston Luce, adquiri logo o livro e lhe assimilei o conteúdo. Encontrei nele uma solução clara, completa, lógica do problema universal. Agora, essa frase aqui eu acho ela fantástica. Minha convicção se firmou. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. Então, por que eu chamo atenção para essa frase, minha convicção se firmou? É como se Leon Denis, aquilo que Kardec até vai chamar em alguns momentos, fosse espírita sem saber que era. E ele precisasse apenas daquele encontro, daquela leitura, para confirmar as convicções que já tinha. E é claro, as convicções se fortalecem e a leitura da obra de Kardec vai ampliar essas convicções e trazer-lhe agora certezas. E é curioso porque, como ele foi um autodidata, sua mãe controlava de maneira muito rigorosa tudo que Leon Denis lia, ele ficou preocupado, como é que eu vou chegar com esse livro lá em casa? Então ele esconde o livro da mãe e, como já era hábito, quando seus pais dormiam, altas horas da noite, ele então faria a leitura desse livro, como fazia de tantos outros. É fato, inclusive, que colaborou para enfraquecer as suas vistas, desencarnando praticamente cego. Só que um detalhe, ele vai dizer que li o livro com avidez, escondido de minha mãe, que controlava desconfiada minhas leituras. Ela havia descoberto o meu esconderijo. E, por sua vez, lia essa obra na minha ausência. Então, Leon Denis lia escondido. Quando ele saía de casa para trabalhar com o pai, eu, nessa ocasião, trabalhava já sozinho também. A mãe fazia a leitura. E aí ele vai dizer que ela se convenceu, como eu, da beleza e da grandeza dessa revelação. Então, longe da mãe querer puni-lo por conta da leitura, ela, assim como ele, se convence da grandiosidade que é a obra organizada por Allan Kardec, mas não apenas organizada. Que a gente, às vezes, coloca Allan Kardec como um mero organizador. Como se eu tivesse como estante de livros bagunçada e venho aqui organizar essa estante. Não, Kardec também fez isso, organizando as muitas mensagens que chegavam de várias partes do mundo. Mas Kardec dava sua contribuição a partir de um processo pessoal de reflexão em que ele praticava aquilo que ele recomendava, em que ele analisava as mensagens, passava pelo crivo da razão, fazia comentários. A gente vai encontrar o Livro dos Espíritos, por exemplo, a primeira obra espírita, é um livro recheado de anotações de Allan Kardec, de comentários do codificador. Sem falar na introdução, na conclusão, nos prolegômenos, enfim. Ali a gente tem também a presença de Allan Kardec. Sem falar na Revista Espírita, que ali é onde Kardec talvez tenha maior liberdade também de dar ali a sua contribuição. E a gente vai ver que os dois, Leon Denis esteve diante de Allan Kardec, então os dois se encontraram em alguns momentos. A gente não vai ficar
preso nesses encontros aqui hoje, até por conta da gente ter que ser mais objetivo em relação ao tempo, mas a gente vai ver que Allan Kardec, isso me chamou muito a atenção, e o que me provocou essa reflexão foi justamente a oportunidade de estar aqui hoje, porque Allan Kardec esteve presente na vida de Leon Denis nos dois extremos da sua vida doutrinária, vamos dizer assim. Allan Kardec esteve presente, então, através do livro, quando Leon Denis lê a obra e passa a ser, desde então, um espírita, e Allan Kardec vai se fazer presente no outro extremo da vida de Leon Denis, que já é próximo ali da sua desencarnação. Talvez um dos congressos mais importantes que nós tivemos na história do espiritismo tenha sido o Congresso Espírita de Paris, em 1925, em que Leon Denis já estava com 79 anos de idade, algo já incomum para a época, né? Quando ali a média de idade, a expectativa de vida era muito mais baixa do que nós temos hoje, mas ele também se cuidava bem, não ingeria bebidas alcoólicas, tinha uma alimentação quase que bem frugal mesmo, ele se cuidava muito bem. E ele recebeu o convite para presidir esse congresso. E não apenas isso, mas ele tinha ali a oportunidade também de representar o Brasil, se não me engano também o México naquele congresso, enfim, seria uma figura de extrema relevância naquele momento em que se precisava realmente de alguém como ele conduzindo o congresso. E ele, por conta da idade, já praticamente cego, ele teria que se deslocar de tour, né, de trem até a cidade de Paris, então era uma viagem cansativa, desgastante para alguém da sua idade. E ele decide recusar o convite. Mas os convites, sobretudo a partir do seu amigo Jan Mayer, se faziam frequentes e, de certa forma, insistentes. E ele dizia, olha, mas eu vou presidir congresso até quando? Né? Eu vou desencarnar daqui a pouco. Então é importante que alguém me substitua, é importante que outras lideranças, né, assumam essa tarefa, já que o próprio Denis havia presidido vários outros. Mas, num momento muito especial, Denis consulta os seus guias. E ele mesmo sugere aos seus guias e diz, Flammarion, grande Camille Flammarion, me substituirá bem. Porém, os seus guias lhe devolvem essa sugestão dizendo, Flammarion não estará lá. Mas como assim? Nas devidas proporções, o Tiago me perdoe a comparação, vai ficar nervoso comigo, mas é a mesma coisa de acontecer um congresso espírita brasileiro lá no Rio de Janeiro, cidade que o Tiago mora, e o Tiago não participar. Mas como assim o Tiago não vai participar? Porque é alguém dedicado ao movimento espírita, alguém que colabora com a nossa doutrina. E Leon Denis fica assustado e pergunta, como? Flammarion se absterá? E ouve novamente, Flammarion não estará lá. Nenhuma palavra a mais. Nós não temos certeza de quem disse isso para Leon Denis. Pode ter sido Jerônimo de Praga, até pela forma um pouco mais enérgica com que se manifestava Leon Denis, mas pode ser também Allan Kardec, não sei. O fato é que, já nesta época, Allan Kardec estava ali próximo do grupo mediúnico e começava, então, já a se manifestar nas reuniões mediúnicas de Allan Kardec. Lembrando, 1925. E quem vai dizer isso é o próprio Leon Denis na sua última obra, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, em que ele vai dizer que, próximo ao Congresso de 1925, foi o grande iniciador, Allan Kardec, que veio nos certificar de seu concurso e nos esclarecer com seus conselhos. Hoje, ainda é ele, Allan Kardec, que nos anima a publicar este estudo sobre a reencarnação. E este estudo a que ele se refere aqui, como eu disse, é O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, a obra que ele se referia sendo a última da sua existência. Já quando ele começa a escrever, já estava aí com praticamente 80, ou já chegando nos 81 anos de idade. E ele reconhece ali, então, que foi com efeito pelo espírito do Allan Kardec que realizei esse trabalho. Então, uma obra que tem a influência direta do codificador para que ela viesse, então, a ser conhecida por todos nós. Então, a gente observa aqui, nesse período, Allan Kardec,
de uma maneira muito próxima, muito direta, inclusive com diversas mensagens do espírito Allan Kardec colocadas ali nesta obra, a respeito da reencarnação, a respeito, como o Tiago já disse aqui antes, do celtismo, do druidismo, e outro momento, esse talvez seja um dos momentos mais emocionantes da vida de Leon Denis, que no dia 31 de março, eu chamo a atenção para essa data, o 31 de março, se a gente quisesse estabelecer um feriado espírita, uma boa sugestão seria 31 de março. Por quê? Nós tivemos em 31 de março de 1848 o fenômeno, né, com as irmãs Fox, lá na cidade de Hydesville, em que se deu ali aqueles fenômenos que abalaram inicialmente o vilarejo, os Estados Unidos e depois o mundo, com as famosas batidas na casa e tudo mais. Em 31 de março de 1869, o grande Allan Kardec, codificador, desencarna. E em 31 de março, porém agora de 1927, Leon Denis envia para a gráfica a última parte ali do seu livro, do seu último livro. Então, 31 de março, Denis conclui, digamos assim, a sua última tarefa, já aos 81 anos de idade. E no dia seguinte, 1º de abril, na reunião mediúnica que acontecia, então, e que ele recebia diversos espíritos, dentre eles Jerônimo de Praga, Joana d'Arc e também Allan Kardec, ele vai ouvir uma mensagem do próprio codificador que lhe disse o seguinte, é uma mensagem, vou dizer depois, ela é profética. Sede forte, abrigando a fé superior, e vosso aparelho registrará a bondade de Deus. Tendes o afeto dos grandes centros vibratórios. Cumpristes com o dever ante a correspondência oculta da vontade divina. E no reino da luz respirareis. A gente pensa assim, vamos tentar entender isso aqui, né? Então, Kardec dá uma recomendação. Fique forte, meu irmão. E você em breve vai registrar a bondade de Deus. Fala que Leon Denis tem o afeto dos grandes centros vibratórios, isso é, dos espíritos superiores, porque ele cumpriu com o dever. E a correspondência da vontade divina, ela é oculta. Ela não vem num avião com a faixa amarrada atrás, escrito faça isso ou faça aquilo. Não adianta a gente fazer uma prece pedindo para Deus mostre qual que é a minha missão e achar que vai vir uma mensagem no WhatsApp, lá, William, a sua missão, a sua tarefa é essa. Isso é sutil, é oculto. Preciso fazer um processo de introspecção para que cada um de nós descubra qual é a sua tarefa principal e primordial na encarnação. Leon Denis sabia qual era e, naquele momento, recebia a notícia do codificador de que ele estava concluída. Mas e essa questão de no reino da luz respirareis? Leon Denis estava bem, estava com a saúde, né, apesar dos 85 anos, não tinha problemas ali aparentes. Curiosamente, no dia seguinte, Leon Denis se recusa a fazer algo que lhe era habitual, que era ler as mensagens mediúnicas da reunião anterior. Ele sempre relia as mensagens. No dia 2, ele não quis fazer isso, porque ele já havia entendido qual era o recado, meio que de uma maneira sutil e implícita ali. Dias depois, ele começa a sentir uma dificuldade para engolir alimentos, uma dificuldade para respirar, é diagnosticado, então, com uma pneumonia, faz o processo de uma melhora, mas, de repente, volta a ficar mais fragilizado, até que no dia 12 de abril de 1927, Leon Denis já amanhece bem mais fraco, e aqueles que estavam ao seu redor, dentre eles a Claire Beaumont, que vai narrar com uma beleza inacreditável os últimos momentos de Denis, ele então já amanhece e eles perceberam que daquele dia ele não passaria. E, de fato, ele vai dizer as suas últimas palavras, ainda assim preocupado com o trabalho espírita, com a pontualidade, com o compromisso assumido antes. E ele diz, é preciso terminar, resumir e concluir. Enviai a Maier, seu amigo Jan Maier, no dia 15. Ele fazia ali uma referência ao prefácio da biografia escrita por Henri Sauce sobre Allan Kardec, que Denis teve a oportunidade, como quem comprar a obra vai ver hoje,
de escrever essa biografia. Então foi um momento muito importante, né? Ele desencarna, a sua secretária que acompanhava o momento, ela vai descrever com uma beleza que emociona muitas vezes. Ela diz que pelo seu sorriso radioso que iluminava seu rosto no momento supremo, eles tiveram o sentimento preciso da felicidade experimentada pelo apóstolo, seguindo para as celestes moradas. Então pensa, desencarnar sorrindo, meus amigos, não é para qualquer um, viu? Então a gente vai observar, concluindo o nosso raciocínio nesse primeiro momento, que Denis ele tinha, além desses encontros nos extremos da sua vida doutrinária, Leon Denis tinha um respeito profundo por Allan Kardec. A gente vai encontrar, inclusive, no livro Espíritos e Médiuns, ele dizendo que Allan Kardec, pela retidão de seu caráter, a dignidade de sua vida e pela elevação de seus pensamentos, teve o privilégio de atrair espíritos nobres e elevados. Olha a recomendação de Denis: leiamos e meditemos seus livros, que são a expressão da mais pura sabedoria e verdade. Então a gente vai observar que esses dois espíritos, que têm aí já um processo longo de afinidade, eles de fato foram fiéis servidores desta causa. A gente vai encontrar nas suas obras, como o Tiago trouxe aqui na primeira parte, diversas semelhanças, né, em que Denis, às vezes ele vai falar quase que as mesmas coisas de Allan Kardec, porém com a sua linguagem, com o seu estilo, o que demonstra uma fidelidade e demonstra, acima de tudo, que Leon Denis era, obviamente, um conhecedor, né, das obras de Allan Kardec. E eu gostaria de encerrar dizendo que ambos, Kardec e Denis, eram indivíduos que se preocupavam em mostrar aos espíritas que a doutrina dos espíritos, que não era uma doutrina nem de Kardec, nem de Leon Denis, mas dos espíritos, era uma doutrina para que os homens possam vivenciá-la antes da morte, não depois dela. Ah, mas e o livro Depois da Morte de Leon Denis? Tá, o título é sugestivo, porque ele vai fazer uma análise de como as religiões encaram essa questão do depois da morte. Ele vai depois trazer as questões filosóficas a respeito da imortalidade da alma. Ele vai trazer dados, né, de estudiosos, de homens de ciência que estudaram o fenômeno e mostram que existe vida depois da morte, mas a quinta parte do livro, O Caminho Reto, é um compêndio, é um manual, é um roteiro para que a gente viva o espiritismo antes da morte. Assim como quando estudamos as leis morais no Livro dos Espíritos. Leis morais que estão colocadas por Allan Kardec para que a gente tenha uma compreensão da vida e para que a gente vivencie o espiritismo e o cristianismo enquanto aqui estamos. E é necessário a gente ter isso em mente para que não tenhamos uma ilusão de que o espiritismo é para espíritos. Não, o espiritismo é para homens. O espiritismo é para nós. Tanto é que Allan Kardec, quando ele vai definir o que ele chama de espíritas cristãos, ele usa essa expressão tanto no Livro dos Médiuns e também lá na Viagem Espírita, em 1862, ele vai dizer que são os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Frase semelhante, mas dita com palavras diferentes, vamos encontrar no Problema do Ser e do Destino, quando Denis vai dizer: não basta crer e saber, é necessário viver nossa crença, isto é, deixar penetrar na prática cotidiana da vida os princípios superiores que adotamos. Leon Denis fez isso, assim como o próprio Allan Kardec, porque eles eram espíritas, eles eram não só estudiosos, mas aqueles espíritas que a gente diz referências para todos nós hoje em dia. Eles viviam e agiam segundo também as exigências do momento. Então, quando eles tinham que eventualmente fazer uma resposta às críticas que o espiritismo recebia, eles faziam, tanto Kardec na Revista Espírita, assim como Leon Denis, escrevendo inclusive obras respondendo a tais críticas. Então, eles eram homens conectados com o seu tempo. E eu acho que eles nos fazem o mesmo convite, para que a gente fique conectado com o nosso tempo,
não com o tempo daqui 200 anos e nem com 100 anos atrás, mas que a gente possa vivenciar o espiritismo segundo as exigências de cada momento. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço aí a possibilidade de falar de alguém que eu admiro cada vez mais, que é Leon Denis, e eu digo sempre, quanto mais eu admiro o Leon Denis, mais também eu admiro Allan Kardec, porque o pensamento dos dois está ali muito, muito, muito conectado e muito próximo. Então, eu convido aí o pessoal para vir e a gente responder as perguntas do público. Alguém realmente fez um grande favor de lembrar um detalhe. Quando eu falei que Camille Flammarion não estaria no Congresso, eu esqueci de explicar o motivo. Que ali era uma profecia dos espíritos, porque poucos meses depois da comunicação e meses antes do Congresso, ou seja, entre o Congresso e a comunicação, Camille Flammarion desencarnou. E, de fato, eles não poderiam dar detalhes para Leon Denis. Como é que você vai dar detalhes? Ele não vai estar lá porque vai desencarnar. Então, por isso que eles falam, Camille Flammarion não estará lá e ponto final, não passa disso. E Leon Denis aceitou o convite e se tornou, então, o presidente do Congresso, ocasião, inclusive, em que ele teve a oportunidade de conhecer pessoalmente Arthur Conan Doyle, o grande criador do Sherlock Holmes, que já trocava correspondências com o Leon Denis, tinha traduzido para o inglês o livro Joana d'Arc Medium, e nutria, então, por Denis uma grande simpatia, e foi nesse congresso que os dois se conheceram. Inclusive, tem uma foto muito famosa de Leon Denis, já ancião, com a barba grande, na porta de um salão. É justamente uma foto do congresso de 1900.